chamo para dar a próxima aula o Dr. Fábio Torrens, que vai nos falar do efeito do grafeno na nossa saúde mental, CEO da Invebra Laboratórios, lá do Paraná. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante, até foi justamente em acordo com a doutora Geisa, e falar sobre a ação do grafeno. É um produto que eu estudo há algum tempo, e eu acho que vocês vão gostar bastante dessas informações, principalmente pessoal que faz microscopia, para médicos que pegam seus exames de sangue, para analisar a respeito, olhar fibrina e etc. Então, vocês vão gostar bastante desse assunto, tenho certeza. Espero ajudar com o máximo possível. Eu sou terapeuta, desenvolvedor de produtos da linha humana, linha medicinal, linha também para animais, especialista em fungos medicinais, na extração principalmente de glucanas, consultoria para produtos veganos para a empresa Danone. Nós somos a única parceira que fez um produto para a empresa Danone, que é um produto vegano. Tá? Foi a única empresa, porque a Danone todo mundo sabe que não é vegana, né? É uma empresa que utiliza leite na composição. Então, nós fizemos isso. Fizemos o primeiro ácido hialurônico líquido do mundo para articulações e cérebro. Esse produto vai ser registrado como nova tecnologia, pois não existe nenhuma classificação em que ele entra, a não ser da suplementação. É o único produto com hidratação total da molécula do ácido hialurônico. E sou CEO da empresa Invebra. Nós somos donos da empresa Invebra, que é uma indústria que faz produtos sem alergênicos, sem GMO, sem nada que venha a fazer nenhum malefício ao organismo. Quero falar aos nossos parceiros que estão aqui, a THTC, que está aqui também, nós produzimos produtos para eles também, assim como também a Hidrocolon, da Elaine. Tá? Nós também produzimos produtos para eles. Então, temos essa grande parceria aí. Agora eu quero que vocês realmente abram a mente. Esqueçam tudo que falaram de grafeno para vocês e comecem a analisar de uma forma química. Ok? Oxigrafeno é um derivado do grafeno. É um material bidimensional. Ele é composto por átomos de carbono organizados na sua estrutura como se fosse um favo de mel. Ele geralmente, óxido, já fala de oxigênio, é uma oxidação do grafite. Para ter uma ideia, para quem quiser conseguir oxigrafeno, é muito simples. É só você pegar um grafite, passa com o lápis no papel, pega uma fita e cola, uma fita adesiva, cola em cima, puxa. Agora cola uma segunda fita em cima da fita e vai colando fita. Quando você não enxergar mais nada, ali tem grafeno. Então, grafeno, além de ser encontrado de forma natural, ele também faz parte do grafite. Apesar do grafite ser muito mole, o grafeno tem outras propriedades. E a oxidação do grafite é que conduz também ao grafeno. Na composição dele, então, basicamente, o grafeno ele é o quê? Carbono. Vamos lembrar disso, porque isso vai ser muito importante durante o nosso processo para a gente entender o porquê que eu estou comentando sobre um elemento que muitas vezes vai passar por carbono, que é um elemento que nós somos seres baseados em carbono, correto? Vamos lá, por isso que nós envelhecemos também. Então, vamos lá. Ele tem também na sua estrutura, ele confere um material com características como solubilidade em água e funcionabilidade química, facilitando a interação de outros compostos e biomoléculas. Isso é feito porque as pessoas perguntam, não é muito difícil de entender, porque o carbono, ele tem as ligações químicas dele, por isso que é um dos motivos que existe vida na Terra. É justamente, apesar dos outros elementos, o carbono é que faz a ligação principal entre eles. O carbono tem muitas ligações, isso é importantíssimo saber. Vamos continuar. Eu apertei um número aqui, espero que eu não dê rolo. O grafeno não é um metal, tá? Ele é formado por átomos de carbono e pode ser extraído de camadas superficiais do grafite. É um mineral à prova d'água, maleável e 200 vezes mais resistente do que o aço. Se vocês construírem alguma coisa de carbono, nesse caso do grafeno, ele vai ser extremamente leve e, além de tudo, ele vai ser 200 vezes mais resistente do que o aço. Descoberto em 2004, rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2010. Considerado o maior capturador de elétrons. Tem alta potência elétrica,
Tanto que se comenta do grafeno, não só, que eu ainda nem comentei da indústria farmacêutica, ou suplementação, ou de alimentos, mas eu vou comentar desse lado. Ele comenta-se dele ser talvez o fio do futuro. A forma de conduzir eletricidade. E a forma de se ter antenas também. Porque é uma forma que conduz de forma muito fácil a eletricidade, os elétrons. Carreador de elementos farmacêuticos, agora que eu vou falar. Entrega controlada e alvo direcionado. Biocompatibilidade, carbono. Vou falar de novo. Carreador de elementos farmacêuticos. Entrega controlada, alvo direcionado e biocompatibilidade com carbono. Como ele é oxigrafeno, vamos lá. O radical livre é um átomo, molécula reativa. Todos sabem o que um radical livre faz no organismo. Todos sabem que ele praticamente causa vários danos ao nosso organismo. Vários profissionais falaram a respeito sobre câncer ou outros problemas relacionados, como, por exemplo, você ter até ácido úrico, para vocês terem uma ideia, ou outros problemas relacionados à circulação, intoxicação do organismo, até, eu diria para vocês, problemas relacionados à osteoartrite, muitas vezes está relacionado também. Assim, tudo isso une. Por isso que eu estou falando do radical livre. E agora é que nós vamos comentar uma coisa bem interessante. Vamos refletir, eu quero que vocês pensem junto comigo. Quando eu comecei a estudar primeiramente sobre o grafeno, meu objetivo principal foi descobrir sobre por que todo mundo está tratando fibrina. Todo mundo pega fibrina. Se eu falar aqui com 500 profissionais, eu vou dizer que, sim, que 80% que faz isso vai dizer que tem fibrina, que encontrou fibrina, por isso que aumentou trombose, por isso que aumentou derrame, por isso que aumentou infarto, a circulação prejudicou. Isso tudo foi depois de que todo mundo vai dizer que é depois de uma doença que surgiu aí no passado. Todo mundo vai dizer isso. Agora, deixa eu botar uma pulga atrás da orelha de vocês. Eu, quando estava fazendo esse estudo, eu comecei a verificar que o grafeno, ele tem uma estrutura bidimensional, vocês viram isso. Mas a fibrina, ela é tridimensional. Só que quando o grafeno se liga a um radical livre, por isso que eu falei sobre tudo isso, ele se torna uma estrutura tridimensional. E você encontra ele aonde, geralmente? Causando inflamação no tecido endotelial. Aí você olha e diz, é fibrina. Mas não é fibrina. É grafeno. Como eu vou identificar isso? Se alguém tiver um microscópio nuclear, é mais fácil. É difícil. Aí entra a questão dos efeitos, como falou a doutora. Você vê uma pessoa, saber se é grafeno ou se é fibrina, você não sabe a diferença. Mas aí, com a tua experiência, você tem que começar a reparar. Se a pessoa está com diabetes, má circulação, e não é baseado no caso da fibrina, que tem outras situações. Você olha o exame de fibrina, o exame está bom. Aí você começa a abrir os olhos. Opa, peraí, não é fibrina. É outra coisa. Você olha o nível de oxidação dessa pessoa, está extremamente elevado. Você olha ácido úrico, você olha reumatismo, marcadores realmente. Aí você começa a reparar, não é fibrina. Não é fibrina. É nada mais do que grafeno. Aí começam os problemas. Como tira o grafeno? Como que eu elimino o grafeno? Como eu faço ele sair? Porque eu estou dando para o meu paciente um monte de antioxidante para ele e eu não consigo solucionar. E vou dizer para vocês, nas minhas pesquisas, um dos maiores problemas que eu encontrei foi justamente todo mundo que tem esse problema e não tem o problema relacionado à fibrina, adivinha, tem problema de metilação no fígado, tem problema do fígado de alguma forma. Então, quando você começa a apresentar problema no fígado, que ele não consegue processar, eliminar essa toxina, é onde se encontram os problemas. Por que as crianças que mais tiveram acesso ao grafeno, vamos dizer assim, são as que menos têm problema? Porque elas conseguem eliminar os radicais livres de forma mais rápida. E eu vou dizer uma outra coisa para vocês, depois que a gente vai para frente, uma das formas que me levou a essa pesquisa, foi justamente as dores na perna de circulação de uma pessoa que eu conheço, que trabalha comigo, que é a Cíntia. A gente trabalha junto, né, na Invebra, e ela tinha muitas dores nas pernas, mas ela já tinha feito de tudo. Aí eu disse, meu Deus, mas eu também já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer.
E comecei a pesquisar, e comecei a olhar a origem dela de quando ela era criança. E ela passou boa parte numa praia, num litoral, que aonde pelas minhas pesquisas existe carbono, existe grafite nessa região. E o grafite possui grafeno. Então eu entrei com uma outra substância para controlar ela, as dores nas pernas diminuíram. Eu fiz o quê? Eu fiz um precursor da glutationa peroxidase. Essa é a questão. E quais são as precursor da glutationa? Nós estamos falando da glutamina, nós estamos falando do N-acetilcisteína, um NAC conhecido. Eu entrei com isso e tive a solução. E outros elementos que eu criei. Até nessa grande parceria que eu tive com a Hidrocolon, que nós fizemos um produto para a base intestinal com esse produto. E outra empresa que tem um produto muito parecido, que pode fazer esse trabalho, é o professor Anilson da THTC, que está entrando com uma linha de suplementação. Então, eu comecei a colocar em todos os produtos uma base que fosse eliminar esse problema das pessoas, porque virou grave. Todo mundo tem. E vou dizer para vocês, a parte da inflamação é a parte mais comum. A pergunta é, vocês têm que tratar o paciente de vocês, e agora vem a questão, como tratar a fibrina se não é? Se você tratou 1 mês, 2 meses, não tiver, ou 1 mês, não teve resultado, pode ter certeza, porque no momento que eu usei o suplemento, a pessoa teve resposta em 1 semana. A Cíntia teve resposta em 1 semana nas dores nas pernas, que eram constantes. E problema de circulação. Tá? Eu estava botando uma luzinha. Então, ele interage com as células humanas. Vamos fazer a pergunta. Como o oxigrafeno interage com as células humanas e quais possíveis danos pode causar às membranas celulares? Essa é a primeira pergunta. Mas, eu quero voltar lá na parte de medicamento. Vocês sabem para que se usa o oxigrafeno? Na medicina, se usa como carreador. Ele serve para levar o elemento na parte mais longínqua e na parte certinha onde tem que ser tratado, porque ele tem muitas ligações. Então, hoje, a maioria dos remédios para dor de cabeça possui oxigrafeno. Mas, Fábio, como é que eu identifico se eu pegar a bula? Não vai identificar, porque carbono é carbono. Quem vai colocar carbono na composição? Alguém vai colocar? Ninguém. Remédios para dores de cabeça, remédios para dores no corpo, vacinas, eu sou obrigado a falar porque é verdade, não é mentira. E isso é usado desde a descoberta dele. Em 2010 em diante, o negócio acelerou. E principalmente agora, depois que aconteceu o que aconteceu, por que a vacina também está tão rápida, as vacinas, os medicamentos? Não é só a tecnologia que eles usam lá, mas sim o grafeno utilizado. E o pior, todos os profissionais que foram a público e levaram sobre o oxigrafeno em estudos laboratoriais e estudos de universidade, foram abafados nos casos. Eles não morreram, isso é história, mas foi abafado. Porque se o oxigrafeno sair da linha, quem é que vai entrar nessa situação? Nós estamos numa situação em que a indústria farmacêutica ou a indústria de suplemento, aí é que eu vou dizer para vocês, tudo vai ter, até o alimento vai ter oxigrafeno na composição, porque os estudos sobre a questão dos seres humanos nunca foi finalizado até o momento. Então nós temos uma situação complicada, complexa. Quando sair os estudos, talvez as pessoas ainda lembrem do que eu falei. Certo? Para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com a doutora Geisa e mais um médico conhecido, onde ele estava falando em Seul, na maior feira de tecnologia e medicina, onde eles estão usando agora uma coisa que nós usamos há mais de 20 anos, que é a absorção sublingual. Eles estão falando agora como alta tecnologia. Toxicidade. O oxigrafeno pode causar toxicidade celular, afetando sobrevivência, crescimento e reprodução das células. Absorção e distribuição. O oxigrafeno pode ser absorvido pelo corpo e distribuído em diferentes tecidos. Barreira hematoencefálica, ele passa. E por aí vai. E isso nem, isso aí está tudo na internet, vocês podem procurar.
tá? Para vocês terem uma ideia. Biosensores, dispositivos médicos, principalmente hoje, tudo que você usa, que fica muito tempo com o teu corpo, você precisa disponibilizar o elemento, você precisa disponibilizar o material, a substância química, e a melhor forma de fazer isso é através do oxigrafeno, certo? Porque primeiro, ele é orgânico, ele é carbono, essa é a melhor parte. Ele é usado em biosensores, liberação controlada de medicamentos. Eu vou usar aquele medicamento anti-inflamatório e anticancerígeno que libera lentamente no meu corpo o que eu preciso. Ok, bem-vindo também ao oxigrafeno. Mas saiba que todos vocês aqui, provavelmente, têm oxigrafeno. Vocês estão entendendo? Só que o acúmulo dele é que leva aos problemas. Como eu falei, a inflamação, aos processos inflamatórios, aí você dá B3, B6, B9, B12, faz a homocisteína cair, o negócio não muda, a pessoa continua com dor. A pessoa está com dor, ela está inflamada e a inflamação não diminui. Por quê? Eu tratei muita gente com suplementação, quando eu pego nos exames eu olho lá, o quê? Primeira coisa, dores e fisgadas no corpo. Inventaram um apelido para a doença, chamaram de fibromialgia. Para mim, continua sendo reumatismo. E ponto, na minha cabeça. Você pega reumatismo, chama do que você quiser. Se curar, tá bom. Então, com suplementação, você consegue alcançar. E você só vai aumentando o processo inflamatório dessas pessoas. Doenças autoimunes, gerando uma confusão no nosso sistema imunológico, como pessoas falaram sobre doenças autoimunes. Tudo isso está acontecendo. E isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Eu não estou pedindo para ninguém sair daqui, vamos quebrar tudo, nada disso. Mas vamos dar um jeito de usar um tratamento adequado para que você saiba que de hoje em diante a fibrina não é o seu grande desafio. E sim como você vai tirar o oxigrafeno ligado a radicais livres, que podem causar, por exemplo, placa de ateroma ou, no caso, uma carótida mais fechada, se unindo com um cálcio perdido e outros elementos. Se parar um pouco mais, você pode causar um dano cerebral, aumentando um excesso de comunicação entre neurotransmissores e gerar uma pane na pessoa. Você não sabe. Existem tantas coisas novas que estão acontecendo e essa é uma delas. Por que temos tantos casos de trombose nesses últimos anos? Vai dizer que é fibrina, todo mundo agora é fibrina, todo mundo está fibrilado. Não é. Eu também achava, é sério mesmo, e não acho mais. Porque depois que eu mudei o tratamento, mudou o resultado. Aí muda, tá? E alto poder de atração, ele o quê? Ele absorve e retém com facilidade metais tóxicos dentro e fora do corpo. Para vocês terem uma ideia, o oxigrafeno é tão poderoso que você deixar ele fora do teu organismo, ele se ligar ao metal, ele realmente pega aquele metal pesado e se liga a ele, porque é carbono. Voltamos à química novamente. Ele é carbono, ele se liga. E ele se ligando, ele fica lá no canto. Agora imagine ele na nossa corrente sanguínea circulando. Ele vai se apoiar. Aí vem a pergunta, como é que eu tiro o oxigrafeno? Vou usar EDTA. Vou usar... Não vai tirar. Porque se você tira o oxigrafeno de uma forma que não seja muito feita pelo organismo, de uma forma natural, você condena o seu corpo, porque você é produzido em carbono. Então quer dizer, como é que eu vou arrancar alguma coisa que é igual a você? Igual a sua molécula. É igual. Você é um ser baseado em carbono. Esse poder de atração absorve muito mais facilmente os elétrons, moléculas, fazendo com que as hemácias fiquem alteradas, percam a proteção elétrica, alterando o formato saudável que deveria de ser o de repelir outras hemácias, uma vez que, quando estão agrupadas, causam trombose. E aí você vai ver, é fibrina, não é fibrina. É porque causou o quê? Juntou toxinas e fez novamente o mal da circulação. Esse poder de atração perfura e altera a voltagem elétrica das membranas da célula, que chamamos de potencial zeta. Para quem trabalha com potencial zeta, está aí, ele altera. E uma vez que o grafeno é levado para o seu corpo, ele é atraído para dentro das células e irá perturbar todo o funcionamento e levar à morte, à apoptose. Chamam de apoptose. Natural. Não tem nada de natural. Foi forçado. Só que daí, se você toma pouco antioxidante, o que acontece? Você não elimina. Se você não usa produtos para isso, você não elimina o problema. Se você tem dores crônicas, digo para vocês, dores de circulação, baseadas em circulação, procure um profissional
que realmente tenha noção. E se você é profissional, se informe como fazer. Vai na Hidrocolum, vai em outros lugares. Converse com a doutora Geisa, outros profissionais que a gente já conversa aqui, doutora Flávia, sempre conversando, doutora Elaine, todo mundo. Conversa, são profissionais que eu conheço e vão ter todo esse conhecimento. Procure outro, chame a gente, sabe? Eu quero que realmente se resolva isso. E que pare de ficar botando culpa de quem não é. Afeta a ação mitocondrial. Logicamente que vai afetar, né? Afeta tudo, logicamente. E isso também nos faz pensar e questionar sobre muitas coisas, sobre por que os alertas de poluição desse elemento, especialmente na saúde, não têm sido difundidos. Por que ninguém fala? Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque é igual ao urânio. Quando se tem urânio em algum lugar, ou rádio, que é um elemento extremamente radioativo, ninguém vai tirar o urânio e o rádio para viver naquele local. Simplesmente ele se afasta. Agora, o nosso planeta é baseado em carbono. Nós vamos ter grafeno por toda parte. Agora, jogar dentro do corpo humano, aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem mesmo. Há diversos pesquisadores, e até de muitas formas independentes, que há anos coletando e produzindo enorme arsenal de imagens microscópicas analisadas. Pode se preparar. Uma hora isso aí vai cair, porque vai aparecer. Não tem como não aparecer. Nós estamos num mundo onde vai aparecer isso tudo. E eu vou falar uma loucura aqui, mas eu quero, por favor, que não me trate como louco no final, tá? Eu gostaria mesmo, sério mesmo, pense um pouquinho mais depois. Ele tem sido rejeitado nas conclusões das pesquisas, vão desde análise de água, chuva, bebida, industrializado, soro fisiológico, colírio, fralda, cosmético, alimento, água engarrafada, embalagem, Tetra Pak, remédios e por aí vai. Aí é com vocês agora. Tem que ter mais a solução, porque ninguém vai poder parar de comer, ninguém vai viver de luz, né? Vai comprar uma lanterna e 2 pilhas Duracell? Ninguém vai, né? Se hoje eu vou fazer um lanchinho. Não vai, né? Vai precisar tratar. O grafeno é considerado uma inovação revolucionária para o futuro da tecnologia. Sem dúvida. Ele é uma revolução para a tecnologia. Mas é altamente tóxico e prejudicial à saúde humana. Ponto. Essa é a verdade. Tem se planejado o uso dele. O urânio é maravilhoso. Sem o óxido de urânio, a gente não teria feito usinas nucleares que teriam salvo a gente de quantas vezes por falta de energia. Mas ele faz mal para a gente. Então, a gente tem que entender essa diferença do que pode nos ajudar e como pode prejudicar. Então, desde 2018, tem-se planejado seu uso em alimentos para capturar e armazenar informações, permitindo monitoramento, detecção de bactérias por sensores. Apesar do estudo de propostas sobre os riscos dessas nanopartículas à saúde, essas preocupações têm sido amplamente ignoradas, enquanto a exposição ao grafeno ocorre comprovadamente de forma legal desde 2014. Então, quando vocês vão falar de 2019, 2020, 2021, que estavam tomando lá remedinho, etc., não, começou em 2014. Ou vocês acham que todo mundo ia ter, da noite para o dia, um monte de trombose e outros problemas circulatórios assim? Não. Só estão tendo agora, porque agora justamente acumulou em excesso. E daí aquela história, quem é que vai abrir a boca? Vai provar o quê? Vai ser chamado de maluco mesmo, né? Pergunta. Se estamos invariavelmente intoxicados com metais pesados, principalmente através da cadeia alimentar, agrotóxicos e fertilizantes, lembrando que agrotóxico é muito bem utilizado para matar diretamente o inseto, tá? Insetos, larvas, etc., justamente há anos é feito isso. Para justamente se usar menos agrotóxico, por isso que estão dizendo que reduziu o nível de agrotóxico, mas se aumentou o nível de grafeno, porque ele espalha com maior facilidade. Não é assim que se faz no frequencial? 5 minutos, beleza. É assim que se faz no frequencial. O frequencial, ele não funciona desse jeito, você usa uma pequena parte para ter uma grande exposição no teu corpo, então você usa uma pequena parte de grafeno para usar menos elemento ponderal. Pessoal, está na cara da gente.
Eu admito para vocês que se eu não tivesse visto talvez o problema da Cíntia ou de outras pessoas, eu não teria chegado a esse ponto. Porque eu reparei também que problemas relacionados principalmente a pulmonares, a brônquios e bronquíolos na questão da circulação ou problemas de inflamação pulmonar se dão por quê? Porque é o grafeno. Então você tem que usar anti-inflamatórios ou usar muito corticoides para poder evitar esse tipo de inflamação. E assim vai. Será que não viramos antenas ambulantes que captam sinal conectados ao nosso corpo? Será que nós não estamos passando... Aí é que entra a questão da loucura. Agora nós vamos passar da loucura para a realidade, né? Da realidade para a loucura. A verdade, ela tem se eu não me engano, 3 situações. Primeiro, ela é totalmente absurda. Segundo, se torna uma possibilidade. E terceiro, é inegável que é aquilo. Então, eu vou dizer para vocês. Por que eu estou falando sobre isso? Porque dessa forma... A física pode utilizar nós como antena. Nós viramos antenas. A partir do momento que nós temos grafeno e ele conduz energia elétrica, automaticamente nós nos interligamos mais ainda. Então, com isso, nós podemos conduzir elétrons. Como falou a doutora Andréia, sobre a questão que nós somos seres que energia negativa e a energia positiva, no caso, pelo excesso de energia positiva do ambiente, será que a gente não está levando essa energia positiva em excesso do nosso organismo? Será que isso não está nos prejudicando? Nós não sabemos. Ai, Fábio, mas eu não uso o telefone celular. Mas, meu amigo, você tem grafeno no corpo. Você não precisa usar o telefone celular. Você precisa estar perto de alguma coisa. Você está conduzindo. Será que amanhã não vai ter uma informação baseada em computador onde eu posso conduzir isso através de um software e gerando isso? Nanorobôs. A tendência de nanorobôs é serem feitos de quê? De grafeno, porque não vai ter incompatibilidade com o corpo humano. E será que eu não posso conduzir esses nanorobôs? E quando eles morrerem, vão ficar onde? Dentro do corpo humano. E agora? E agora? E há um artigo científico publicado em 2021 pela doutora Beverly Rubik, a maior autoridade biofísica do mundo, que fala das evidências da conexões de doenças e exposição por radiação de radiofrequência, incluindo 5G e sinal wireless. Fica a pergunta, quais são os potenciais benéficos e os riscos do uso do oxigrafeno na saúde mental? E como podemos equilibrar a inovação tecnológica com segurança? Eu agradeço a todos, agradeço de coração que tenham me escutado. Esses são nossos parceiros. E aqui nós temos a Elaine da Hidrocolon e o professor Anilson da THTC que estão aqui. E eles sabem tudo sobre isso, que a gente já conversou bastante, né? Estão totalmente prontos. Totalmente. Grafeno é carbono, hidrogênio é H. Grafeno e hidrogênio? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Espera um pouquinho. Vamos ouvir o que o Dr. Ronei Pagotto. Porque muitos falam que existe a substância óxido de grafeno e grafeno e hidrogênio. Grafeno com hidrogênio. Grafeno com hidrogênio? Eu não consigo visualizar quimicamente. Bem, vai ter uma ligação, aí você vai fazer geralmente o H com o C, se juntar o O, vai virar uma hidroxila. Né, no caso, um carbono. Se tiver algum químico aqui, mas basicamente pode haver a ligação, porque o carbono se liga a tudo, e o hidrogênio com se liga a qualquer coisa, doutor. Então, é muito comum, mas não que isso seja a causa de um problema. Eu acho que o problema aqui, em pauta mesmo, seria o grafeno, sabe? Isso. Por exemplo, como é que você forma o oxigrafeno? Se você misturar ácido sulfúrico com permanganato de potássio, você faz oxigrafeno. Como elimina o grafeno? Geralmente, você tem que fazer o fígado funcionar da forma adequada, você tem que fazer o intestino funcionar sem a permeabilidade, muito antioxidante, e o produto que mais está funcionando e dando resultados hoje, que eu tenho, já que você perguntou, eu não ia falar de produto nenhum, tá? Mas da Hidrocolon é o produto utilizado basicamente para permeabilidade intestinal, e do professor Anilson, o que eu mais tenho lá de suplemento vai ser o Biopeptide, esse mesmo, que esse Biopeptide dele é o produto que mais vai conduzir esse trabalho. E vou dizer para você, eu usei os dois nela, então funciona. Ligado ao NAC, a N-acetilcisteína, vocês devem ter visto que vários palestrantes falaram do NAC, tá? A cisteína, a N-acetilcisteína,
tudo que possa levar, inclusive, à produção de glutationa, que é um dos maiores e melhores antioxidantes que nós temos, elimina grafeno. E eu comentei até porque o produto da doutora e do professor Nilson, doutora Helene e professora Nilson, é que eles possuem também frequências que podem estimular isso, como frequência de NAC e de glutationa. Sim. Que você estimula justamente, frequência de NAC e de glutamina, que você estimula a produção da glutationa peroxidase. Sim. Tá Exatamente. bom? O ácido glutâmico, a glutamina, eles são precursores da glutationa. Tá bom? Certo? Obrigado, doutora. Vamos fazer uma salva de palmas para ele. Muito obrigada, Fábio, hoje aqui pela sua participação. Gratidão.